A partir de agora, o MG1 abre mais esse espaço para você conversar com a gente. O assunto do MG Responde desta terça é a endometriose. Eu recebo o Dr. Luciano Coelho Furtado, ginecologista, que vai responder as perguntas que você pode deixar no nosso WhatsApp, 99925-0053. Antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a carreira profissional do Dr. Luciano. Ele é formado em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com residência em ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de Misericórdia da cidade. Tem pós-graduação em ginecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui treinamento prático e imersivo em cirurgia minimamente invasiva e endometriose pelo Núcleo Avançado de Videoendoscopia Ginecológica, é membro da Sociedade Brasileira de Endometriose, foi coordenador geral do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Albert Sabin por mais de 15 anos e fundador e coordenador da primeira clínica especializada em endometriose e cirurgia minimamente invasiva de Juiz de Fora e região. Doutor, boa tarde. Durante a reportagem, bateu uma curiosidade, porque a gente tem visto mulheres cada vez mais jovens com o diagnóstico de endometriose. Existe algum estudo, alguma justificativa para isso? Tem. Boa tarde, Érica. O negócio é que hoje as mulheres estão menstruando cada vez mais. Elas adiam a maternidade, sabe? Antigamente, as pacientes com 15 anos, elas casavam, começavam a ter sua prole. Era muito comum elas emendarem uma gravidez na outra, estava amamentando, já engravidava de novo, né? Tinham aí 10, 15 filhos, e com isso essas pacientes quase não menstruavam. Hoje em dia as pacientes vão buscar primeiro filho com 38, com 35, né? A emancipação da mulher fez com que elas adiassem a maternidade, e isso os ciclos menstruais são muitos em relação ao anterior. E isso faz com que tenha aumento da prevalência da endometriose hoje. Vamos agora às dúvidas do telespectador que chegaram aqui no WhatsApp. A Lúcia, como saber se você tem endometriose? Queria saber também se tem risco de não engravidar. Sim. Quem assistiu um pouco da matéria agora antes, né, de eu estar aqui, de 30% a 50% das pacientes com endometriose podem ter problemas de infertilidade, né? E como que vai saber se a paciente tem endometriose ou não? A primeira coisa, Érica, eu acho que é o médico ter boa vontade de prestar atenção no que a paciente está reclamando, né? Porque muitas das vezes a paciente fala que está tendo dor menstrual e que não está conseguindo trabalhar, e as pessoas julgam isso muito banalizado, sabe? Acham que, é uma cólicazinha só, é impossível você não poder trabalhar com uma cólica dessa, né? Ou a paciente queixa para você como simples coisas assim, não estou conseguindo ter relação mais com meu marido. Não, é assim mesmo, daqui a pouco passa, quando você engravidar passa, né? Então a primeira coisa eu acho que é você prestar atenção no que a paciente está falando, né? E não banalizar isto. E daí você pode não ter um conhecimento grande, mas se você sabe que o sintoma pode ser de endometriose, encaminhe ela para algum especialista, né? E não banalizar a queixa da paciente. Perfeito. Olha só, o Hospital Universitário da UFJF atende mais de 400 pacientes com endometriose por ano. E lá tem um ambulatório de endometriose desde 2018. O Elton Moreira mostra para a gente os serviços que estão disponíveis. Elton, é preciso um encaminhamento? Ô, Érica, isso é preciso encaminhamento sim, né? É importante a gente falar dessa porta de entrada porque ela pode ser feita pela unidade básica de saúde ou também a chegada através do próprio serviço ginecológico aqui do Hospital Universitário, aqui do bairro Dom Bosco. Eu estou aqui com a doutora Luzia Nasser, que é representante do ambulatório, e ela vai detalhar melhor então, né, todo esse atendimento. Lembrando que são atendimentos aí de serviço básico e também os casos mais graves. Doutora Luzia, boa tarde, obrigado pela participação. Bom, explica pra gente então, né, como que funciona todo o serviço, o atendimento aqui na unidade. Boa tarde a todos. Então, a gente recebe os encaminhamentos da Secretaria de Saúde, das UBSs, né? São atendidas mais de 400 pacientes por ano no nosso serviço. A gente tem uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeuta pélvico, nutricionista, psicólogo, fazemos acupuntura no nosso serviço multidisciplinar. Tem o médico da dor, que é
anestesiologista. Então a gente tem uma equipe grande, uma equipe de cirurgiões também de diversas especialidades que participam do atendimento às pacientes com endometriose. E as pacientes chegam no nosso ambulatório, né, e a gente faz a triagem de cada caso, indicação cirúrgica, indicação de tratamento clínico, né, e conduz a partir daí. Isso é muito importante, a senhora está falando dessa questão do atendimento multidisciplinar. É muito importante porque são mulheres que chegam aí com dores crônicas e também com essa dificuldade de engravidar. Então esse suporte é de fato necessário. Sim, nós também temos um serviço de reprodução que atende pacientes com infertilidade aqui no HU. É associada ao nosso ambulatório também de endometriose, né? Tem pacientes que, além das dores crônicas, ainda têm a dificuldade de engravidar. E aí tem essa possibilidade, então, de fazer cirurgias mais complexas, né? Está numa etapa ainda encaminhando, mais inicial, mas existe essa possibilidade. Sim, estamos realizando de acordo com a nossa disponibilidade, com os materiais que estamos adquirindo, né? Temos prestado assistência a essas pacientes, sim. Tá certo, doutora. Muito obrigado, tá, pela participação. E aí, Érica, é importante esse serviço que é oferecido, então, no Hospital Universitário aqui do bairro Dom Bosco, é a porta de entrada, porque a gente falava aí 400 atendimentos por ano, né? É um suporte e um apoio muito importante, então, para essas mulheres que enfrentam, né, esse problema, essa doença que é tão difícil, né? E é impressionante o número, né, Elton? Só no HU, mais de 400 por ano, né? Então, se a gente for pensar quantas mulheres já não estão sofrendo também, precisando de um atendimento especializado, né? Obrigada, Elton. Vamos voltar para o WhatsApp, doutor. A Cíntia está perguntando, a endometriose tem cura ou só tratamento? A endometriose não tem cura, ela tem tratamento, né? Então, desde que a paciente... Um dado interessante é que é difícil o diagnóstico, não só aqui no Brasil, tanto no mundo. Estima-se que entre o primeiro sintoma que a paciente tem até o seu diagnóstico definitivo, demora-se em torno de 8 anos. E 8 anos para uma doença crônica e progressiva causa muito estrago na paciente, né? E esses primeiros sintomas, doutor, eles podem surgir na primeira menstruação já? Já. É muito comum eu ter no consultório, e eu sempre pergunto à paciente quando ela menstruou, né? Então, o mais comum são as pacientes que menstruam muito cedo. Tem paciente que menstruou com 9, com 10 anos, são meninas ainda, né? E essas pacientes, todas, 100% relatam: doutor, eu menstruei com 10 anos, desde daí eu falto às aulas, a minha mãe já me buscou várias vezes no colégio, eu uso bolsinho de água quente. E aí essas meninas, elas são diagnosticadas como ovário policístico, porque é pelo sintoma e tudo, e aí a paciente inicia o anticoncepcional. É certo que o anticoncepcional, ele vai melhorar o sintoma, porque diminui menstruação, diminui cólica, e aí, Érica, essas pacientes ficam tomando anticoncepcional, quando chega na idade adulta e querem engravidar, elas param o anticoncepcional e aí começa a dor insuportável, né? Porque o anticoncepcional deu uma mascarada, ela continuou menstruando. E a principal teoria ainda da endometriose é a teoria que a menstruação, quando você menstrua, tem um pouco de refluxo de sangue para dentro da cavidade. Então essas pacientes, apesar de estarem tomando anticoncepcional, elas estão evoluindo a doença. Quando elas param com 25, com 30, e aí vem a dor insuportável, e aí vem endometriose de bexiga, de reto, de nervo, infertilidade, e aí descobrem a doença, né? Maria Clara, há algum tempo eu venho procurando um diagnóstico de endometriose, porém ainda inconclusivo. Qual é de fato o exame mais correto para saber se existem focos de endometriose? Ô Maria Clara, eu te aconselho assim, o principal, eu acho que já desde o início, é ter alguém que te examine, que coloque a mão, porque o médico hoje não coloca a mão na paciente mais. Então tem que examinar o toque vaginal, o toque bimanual, ele é extremamente importante, porque por ali a gente já consegue ver se tem espessamentos, tem nódulo na vagina, se tem nódulo no reto, né, se tem nódulo na bexiga. Isso já é o primeiro contato bom. O segundo é fazer um exame específico. O exame específico ou é uma ultrassom transvaginal, mas aí com um preparo,
e com alguém especialista que saiba fazer esse ultrassom, ou a ressonância magnética, né? Em congresso sempre tem essa rivalidade, quem faz ressonância, quem faz endometriose, quem faz ressonância e ultrassom. Né? É o que tem melhor na sua região. Então, ou você faz uma ressonância boa, ou faz um ultrassom bom. Perfeito. Olha, 30% a 50% dos casos de infertilidade, como o doutor já havia explicado aqui pra gente, no Brasil estão ligados à endometriose, segundo a Associação Brasileira de Reprodução Assistida. A gente vai voltar com o Márcio para dizer como é feita essa investigação até chegar ao diagnóstico, Marcos. Pois é, Érica, até porque esse é um assunto muito delicado para a mulher, né? A gente sabe que a mulher não existe só para ser mãe, tem muitas outras funções, mas infelizmente muitas mulheres não conseguem engravidar mesmo tendo o sonho e tendo a vontade de ser mãe, né? A gente convidou a doutora Karen Schettino, que ela é ginecologista e é sexologista também, para falar um pouquinho sobre isso. Doutora, me fala, existe alguma forma de saber se a paciente de endometriose vai ser infértil? Existe algum exame específico ou não? Ou isso é só na prática mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que estão em casa. Bem, a endometriose é uma doença que afeta a fertilidade de cerca de 30% a 40% das mulheres que têm a doença. Isso é muito importante. E não só afetam a fertilidade, como afetam a vida sexual dessas mulheres. Então é importante entender o porquê disso, né? Quando a gente fala de endometriose, o ambiente da pelve se torna inflamatório, causando também aderências na pelve e uma mudança na receptividade daquele endométrio. Isso tudo corrobora para um quadro de infertilidade, mas é importante falar que não quer dizer que se essa mulher tem endometriose, ela é infértil. Isso é muito importante. Isso depende de algum fator ou do avançar da doença ou não necessariamente? Os consensos atuais, eles falam que a endometriose por si só já é um fator de risco para infertilidade. Então, muitas mulheres, elas chegam no consultório com a queixa de infertilidade, muitas vezes subavaliadas, né? Não foram levadas em consideração aquelas queixas muito importantes durante a vida e que somente na hora do desejo de gestar, de procurar, de buscar o filho, elas se deparam com esse diagnóstico. Isso tudo impacta muito a qualidade de vida dessa mulher. Importante a gente reforçar isso, porque muitas vezes a descoberta é mesmo na tentativa de engravidar, inclusive com a reprodução assistida, e aí essa mulher não consegue. Com certeza. É importante falar sobre isso. Nas mulheres com endometriose, falar sobre planejamento reprodutivo é muito importante. Muitas vezes essas mulheres elas não desejam ser mães naquele momento, mas elas querem ser em algum momento, ou elas querem decidir isso num segundo plano. Então, nas mulheres com endometriose é importante falar sobre planejamento reprodutivo, inclusive quando essas mulheres vão ser submetidas a cirurgias que envolvem manipulação dos ovários. Isso é muito importante. Sim, doutora, muito obrigado pelas informações. A gente sabe que o emocional interfere muito nesse momento, né? Como a doutora disse, às vezes a mulher nem tem o sonho de ser mãe, mas diante da impossibilidade, ela começa a desenvolver aquela vontade e isso realmente deixa a mulher emocionalmente muito abalada, né, Érica? Com certeza, é o sonho de muitas mulheres, né? Obrigada, Marcos. Vamos voltar para o WhatsApp aqui, doutor Luciano. A André pergunta, o uso de anticoncepcional pode ajudar no tratamento da endometriose? Andréia, o uso de anticoncepcional, como eu falei agora há pouco, ele vai ajudar, sim, no tratamento dos sintomas, né? Ele ameniza o sangramento, ele ameniza a cólica, né? O ideal é você usar um anticoncepcional com uso prolongado, aquele anticoncepcional que você emende uma cartela na outra, né? Porque você está evitando a ovulação, você está evitando o seu sangramento, que é uma das teorias que causam endometriose. Então, usar o anticoncepcional, principalmente aquele de uso que você emenda um no outro, ajuda-se no tratamento. Kátia, quais os tratamentos indicados para endometriose que não alteram a libido? Kátia, é o seguinte, a endometriose é uma doença hormônio dependente, né? Então, por exemplo, eu vou te explicar que o diabetes é uma doença que não produz insulina. Então, se o paciente não toma insulina ou hipoglicemia antioral, ele não vai conseguir tratar. E o tratamento da endometriose, ele normalmente, ele
é com o uso de anticoncepcional ou com o uso de algum hormônio. E grande parte desses hormônios, eles vão tirar o libido, sim. Em algum momento eles tiram. Mesmo que for um DIU, por exemplo, um DIU que você coloque que dure 5 anos, vamos falar o nome, Mirena, né? Ele diminui menos o libido, mas 90% das pacientes vão queixar que diminui o libido, sim. Thaís, existe relação entre endometriose e obesidade? Sim, isso é uma ótima pergunta, né? Porque aí está na moda as canetas, né? Anti-obesidade, né? A gente sabe que o tecido adiposo, a gordurinha que a gente tem do lado ali, né? É uma glândula, considerado uma glândula, né? Porque ali no tecido adiposo se converte muito, é uma fábrica de estrogênio, né? O tecido adiposo, ele produz um ambiente com hiperestrogenismo, muito estrogênio no corpo. E o estrogênio é o vilão da endometriose, né? Então, por isso, algumas pessoas me perguntam assim, a tizerpatida, né, que é o Mounjaro, eu ouvi falar que ele é bom para endometriose. Não é isso. É que com o uso da tizerpatida, você vai perder peso, você vai diminuir tecido adiposo e você tem um ambiente com menos estrogênio. E um ambiente com menos estrogênio é um ambiente que afeta menos a endometriose. Lembrar que a tizerpatida é para obesidade, não é para endometriose, não é né, doutor? É isso aí. Bom, e a alimentação também é importante no tratamento das pacientes com endometriose, né? O Elton Moreira explica tudo para a gente agora. Elton. Exatamente, Érica. Eu já estou aqui com a Karina Souza, ela é nutricionista, especialista aí na saúde da mulher, porque é importante a gente falar também desse planejamento alimentar. Karina, você estava me contando que tem que ser uma dieta aí balanceada, né, rica em nutrientes e, sobretudo, aí, né, importante nessas vitaminas que vai ajudar mesmo nesse tratamento. Detalha para a gente, então, de que forma que deve ser feita essa alimentação, quais os alimentos são mais indicados, por favor. Sim, eu gosto de dizer que a alimentação da endometriose, ela é como se fosse uma dieta do padrão mediterrâneo, que tem bastante castanhas, sementes, gorduras boas, né, como o azeite. E a gente coloca também menos carnes processadas, né, usando peixe, por exemplo, né. E a gente consegue, então, ter uma alimentação com um padrão mais vegetal, com menos gorduras saturadas do que a parte inflamatória. Exatamente, são alimentos que ajudam também ali nas dores, naquela cólica, né, que incomoda demais e também nesse tratamento que a gente está comentando da endometriose, né? Então, qual que é a importância também dessa alimentação regrada? Sim, a parte de dor, né, as cólicas que essa mulher ela apresenta, a gente precisa ter esse cuidado mesmo da alimentação mais anti-inflamatória. Então, ter menos industrializados, a gente pode usar chás também, como o gengibre, a cúrcuma, né? Esses alimentos assim para fortalecer, né, ter mais temperos naturais também para ajudar nessa redução da inflamação. E a gente pode também ajudar com menos glúten, que ajuda nessa irritação. Tem gente que tem alergia ao glúten e traz esse desconforto intestinal, porque o intestino preso, que geralmente a mulher com endometriose tem, ela precisa diminuir esses sintomas, né, para reduzir também as cólicas. Então é uma dieta com bastante integrais. Agora, com relação ao ômega 3, ele é indicado, ele de fato também ajuda nesse processo aí de tratamento da endometriose? Sim, o ômega 3 ele é bem coringa. A gente pode usar ele na alimentação, né, como sardinha, salmão, a linhaça e a chia, mas a suplementação também sempre é bem-vinda. Então ele é muito bom. Perfeito, muito obrigado pelas dicas. E aí, Érica, só para a gente finalizar, importante também as pacientes evitarem ali os alimentos industrializados, enlatados, refrigerante e algumas carnes vermelhas também, porque isso não é indicado, né, para quem está fazendo o tratamento então de endometriose. Mais uma dica aí, né, que os nutricionistas passam para esses pacientes. E que é uma alimentação super comum, né? É um perigo. A gente tem que ficar de olho mesmo nesses ultraprocessados, né? Que não fazem nada bem para nada, né? Nem para o dia a dia. Obrigada, Elton. Vamos para a última participação do telespectador aqui no MG Responde. A Rose. A menopausa precoce pode causar endometriose, doutor? Ô, Rose, não. É o contrário. A menopausa, quando ela é tardia, a menopausa, tá? Quando a mulher
principalmente quando a mulher menstrua mais cedo, nesse caso que eu falei de 9 anos, ou a mulher demora a parar a menstruação, que é a menopausa, então a menopausa tardia pode sim aumentar a incidência de endometriose, porque é o que eu falei, quanto mais você menstrua, mais chance você tem de ter endometriose. Então a menopausa precoce é o contrário, a paciente para de menstruar mais cedo, então na teoria e na prática mesmo, ela vai ter menos chances de ter endometriose. Alice, existe predisposição genética para a endometriose? Sim, Alice. A gente sabe que a endometriose é uma doença causada multifatorial. Então, quando eu falo que a principal teoria é da menstruação retrógrada, né, que a menstruação volta para dentro da barriga, né, mas tem fatores, inúmeros fatores. E o fator imunológico já está provado que sim. O que acontece é que a paciente com endometriose, ela tem uma deficiência em alguns, vou falar, nos macrófagos, nos linfócitos, ou seja, nos soldadinhos que defendem a pelve da mulher. E aí essa célula de endometriose, de endométrio, que cai dentro da barriga, ela não é reconhecida pelo sistema imunológico daquela paciente. Então, aquela limpeza que vai dar dentro da barriga, tirando o endométrio de dentro da barriga, aquela limpeza não é dada, entendeu? E o endométrio ali, ele começa a se implantar, e aí formando os focos de endometriose. Então, como é que chama? A Rose. A Rose, tá. Então, é isso, Rose. Tem o fator imunológico, sim. A paciente que tem endometriose, ela tem uma deficiência no seu sistema imunológico, tem um endométrio diferente de quem não tem endometriose, sabe, Érica? A paciente que tem endometriose, se eu fizer uma biópsia na paciente que tem endometriose e a que não tem endometriose, o endométrio da paciente que tem endometriose é diferente, entendeu? Ele é inflamatório. Então, tem essas questões. A Pérola pergunta, quem tem HPV pode correr o risco de ter endometriose? Ô, Pérola, é o seguinte, o HPV, ele não vai influenciar se você tem mais chance ou menos chance de ter endometriose, né? Porque o HPV, ele é vírus, né? E a endometriose não tem nada a ver com o fator viral. Então, isso não influencia se vai ter mais ou menos chance de ter endometriose. A Mônica, ainda pode aparecer a endometriose em outro órgão? Sim, né? Principalmente quando a endometriose, ela é mais, você demora a fazer o diagnóstico, né? Então, endometriose, lembra, é um grãozinho de feijão que está ali dentro da barriga. Então, é um carocinho, 2, 3, 4, com o passar dos anos são 10, 20, e ela vai se acumulando e vai tomando os outros órgãos de lado. Então, por exemplo, começa uma endometriose atrás do útero. Com o passar do tempo, ela vai para o intestino, ela vai para o nervo, ela vai para o ureter, que é o caninho que traz o xixi do rim para a bexiga, né? Então, é comum, geralmente em pacientes, quando você demora a fazer o diagnóstico mais. Doutor, muito obrigada. A informação é muito importante, gente. A gente está aí no mês das mulheres. É importante a gente levar informação para a gente poder se cuidar e saber que nem sempre aquela dorzinha da cólica lá da primeira menstruação pode ser só uma dorzinha inocente, né? É isso aí. Fiquem de olho nos sintomas, gente, tá? Principalmente dor para menstruar, que causa incapacidade, aquela dor que antes você tomava dipirona e agora você tem que tomar tramol, você tem que tomar vários anti-inflamatórios durante todo o dia, então é uma dor progressiva, né? Você não tinha dor na relação e agora está quase incapacitante de ter relação por causa da dor, ou mesmo um sintoma muito comum, um sinal muito comum, né? As pacientes param de usar anticoncepcional. Doutor, eu tenho 3 anos que eu não uso anticoncepcional e eu não engravido. Presta atenção, isso pode ser endometriose mesmo sem você ter algum sintoma. Doutor, muito obrigado, uma ótima semana. Obrigado, um abraço.